Me chamo Catarino, tenho 34 anos, sou defensor. Hoje, defensor do Anchieta, tendo essa oportunidade. Sou casado com a Michele, tenho um filho maravilhoso. Foi o meu melhor gol. Filho de 3 anos, chama César, lindo e maravilhoso, uma das minhas fontes de inspiração. Eu já tinha o contato com a areia, né? Porém, não de forma profissional, mas iniciei na Escolinha do Galocha com 8 anos de idade. E aí, meus 13 para 12 anos, fui para o campo. Comecei a ter essa experiência no futebol de campo, areia. Porém, não era um treino na areia igual o beach soccer, profissionalmente dizendo, né? Era praticamente um treino voltado mais para o campo, só que era exercido na areia, né? Então, a partir daí, eu fui caminhando ali, conciliando areia com o campo, e no ano de 2010 eu acabei me lesionando. Fissurei a malela medial, só que eu já jogava também no time de futebol de 11, que era o Colorado, o time do Júnior Negão. E pelo fato de eu jogar no Colorado, o Júnior Negão já me convidava para fazer parte do Vasco Beach Soccer. Então, dentro disso, eu não me enquadrava no beach soccer, já treinando o beach soccer, né, dos tempos atuais. Então, eu me vi ali como uma última opção, né, de estar treinando no beach soccer. Mas devido à lesão, quando eu retornei, o meu pensamento foi treinar ali para poder fortalecer o tornozelo. E dentro disso, eu sempre procuro dizer que hoje eu estou fortalecendo o tornozelo mundo afora, né? Pelo mundo todo. Então, o meu início foi ali, em 2010, após a lesão. Se não me engano, acho que foi em junho de 2010. Fiquei 3 meses parado, retornei devagar e comecei a praticar, né, o futebol de areia. Até que eu tive minha oportunidade, depois de 2 anos, em estar jogando no Vasco, uma competição oficial, que foi televisionado pelo Sport TV, e foi o Mundial de Clubes. E a partir dali, até hoje, graças a Deus, ainda não parei. Não parei em casa. Eu, após a minha primeira experiência no Vasco Beach Soccer, sempre procuro dizer que eu não nasci vascaíno, me tornei vascaíno. E hoje sou muito vascaíno, de ir aos estádios, de estar sempre acompanhando, independente do local do país que eu esteja. E eu sempre digo que o meu filho está tendo a oportunidade que eu não tive, né? De nascer vascaíno. Por mais que seja uma briga em casa, mas assim, todos respeitam. A primeira camisa dele foi a do Vasco, a oportunidade que eu não tive quando era pequeno. Então, assim, hoje, principalmente após a pandemia também, eu acabei tendo um relacionamento muito grande nas redes sociais ali com os torcedores, né? Foi uma forma de eu poder passar meu tempo na pandemia, porque eu não podia treinar, não podia viajar. Então foi uma forma ali de eu poder retribuir todo o carinho, né? De poder estar respondendo todo mundo, de poder estar ali brincando nas redes sociais, e hoje acabou virando um hábito, né? Vira e mexe, o pessoal me manda mensagem perguntando, pô, e aí? Pô, faltou você lá no comentário e tal. Então isso daí eu acabo fazendo de forma natural. Chego em casa, vejo ali as notificações e começo a responder. Então, sou muito grato aos torcedores. Se eu fiquei ao longo desses anos ali no Vasco, foi por conta dos nossos torcedores que sempre nos apoiaram, e pela amizade que eu sempre tive ali com o Mauricinho e com todos ali que fizeram parte, que começaram junto comigo no beach soccer, né? Quando eu iniciei, eu nem pensava ainda em representar a seleção, porque o meu sonho era apenas viajar e viver meu sonho. Então, quando as coisas começaram a ir acontecendo, eu comecei a pensar, falei, caramba, pô, primeira oportunidade assim na seleção, não esperava, vou ser muito sincero que eu não esperava. E quando eu iniciei em 2012, já tive alguns títulos, tanto na Liga Italiana, em alguns torneios também com o Vasco, no regional, e no ano seguinte eu tive essa oportunidade de poder estar ali junto com o Benjamin, Jorginho. Jorginho já tinha essa experiência no Vasco, mas a nível seleção era a primeira vez, né? Jorginho, Benjamin, Xavier, Buru. Então ali para mim foi uma experiência onde eu vi assim, eu falei, pô, não esperava de estar na seleção, porque eu pensava que seria muito difícil por conta das peças que ali faziam parte das referências, das lendas ali, né? Então quando eu tive a primeira oportunidade, eu falei, acredito que seja a minha oportunidade e agora seja a minha vez, né? E é claro que é tudo dentro de um processo, até eu ter a minha oportunidade de poder disputar uma competição a nível de seleção. Fui conquistando meu espaço, fui mostrando resultados, fui treinando bastante, sempre fui me dedicar bastante, principalmente nas férias. Então, assim, hoje, olhando o que eu pude construir com as oportunidades que Deus me deu, assim, eu somente agradecer, né? Eu tive essa primeira experiência na Itália, claro que é uma cultura completamente diversa da nossa, porém são pessoas que você consegue se relacionar muito bem, né? E assim, é o que eu procuro sempre dizer, né? Cada oportunidade é uma oportunidade de você poder
estar aprendendo uma cultura nova, línguas novas, pessoas, saber lidar com pessoas, né? Principalmente outros países. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Isso me fez crescer muito, principalmente quando eu retornava ao Brasil, porque a gente acabava tendo um entendimento, né? Muitas das vezes no país que nós estamos, né? Muitas das vezes as pessoas não têm o conhecimento de estar lidando com pessoas que já estão fora há 2 meses. Então você tem que saber lidar com esse tipo de relacionamento, né? Porque ninguém vai querer saber se você está longe da família, se está sentindo falta dos amigos, da sua rotina. As pessoas vão querer te ver ali sempre sorrindo, sempre estando bem, e vai ter dias que você não vai estar sempre bem. Então é saber lidar com esses momentos, né? Então eu aprendi muito no meu início, até porque eu viajei, tinha 22 anos, era muito novo. Claro que eu errava muito, claro que sempre aprendendo, né? Então, assim, era dia a dia, era aprender a lidar com as culturas ali diversas, da comida, culinária. Isso fez eu amadurecer bastante dentro desse cenário, tanto italiano, russo, português, porque são pessoas ali que você tem que aprender a lidar por ser culturas diversas, né? Porque uma coisa é você estar no Brasil, na sua casa, e lidar com pessoas ali que você já está acostumado, né? A outra é você lidar com italiano, lidar com russo. Então, eu tive que me reinventar dentro dessas oportunidades. Em 2011, iria ter um desafio Vasco e Botafogo, arena montada, e eu já vinha tendo experiência já no beach soccer. No mesmo ano eu joguei pelo time de Manaus a Copa do Brasil, não era muito aproveitado, e nesse mesmo ano, final do ano, iria ter esse desafio. E aí eu lembro que nesse desafio poderiam ser escalado 12, né, pelo Vasco. Aí eu lembro que o Xavier ia chegar também, e nesse momento o treinador era o Fabrício, e ele acabou me cortando, levou 11. Então foi o momento que eu tive vontade de parar de jogar, porque era um momento muito difícil ali, porque eu estava me dedicando todos os dias, e no momento que eu achei que fosse vivenciar algo que eu via quando era criança, que ia na arena, ver o Junegão, o Jorginho, o Benjamin, eu acabei vendo o meu sonho ali, né, sendo cortado por uma convocação ali, né. Nesse momento o treinador poderia me levar e me deixar no banco, né, porque assim, acho que é o sonho de qualquer criança que vivenciou aquela arena lotada da Praia de Copacabana, Praia do Leme, né, para poder viver essa experiência. E eu lembro que quando eu fui cortado, eu estava indo embora, a gente sempre espera uma pessoa chegar e te dar a mão, né? Então eu lembro que uma pessoa apareceu, que acompanhava os treinos ali, e ao invés de ela me motivar, ela acabou me desmotivando, né? Ela virou para mim e falou assim: pô, Catarina, isso daí é uma panela, pô. Falei, pô, custava nada, pô, te convocar, te deixava lá no banco, nem que você não fosse jogar, pô. Aí leva 11 jogadores. Aí eu falei, é verdade, é verdade. E aí nesse momento fiquei com vontade de chorar, pô, fui para casa dos meus parentes, na época foi em Jacarepaguá. Aí eu lembro que eu recebi a mensagem do Léo Gás, que é vascaíno também, e há muito tempo que eu não conversava com ele. Eu lembro que foi um versículo, eu não me recordo qual, mas eu lembro que depois dessa mensagem eu falei, pô, isso daí é coisa de Deus. Então eu pensei comigo, eu falei, ó, amanhã eu vou lá torcer pelos meus amigos, e no próximo dia de treino eu vou ser o primeiro a chegar e o último a sair. Então, depois desse dia, eu comecei a ter essa minha filosofia, né, de ser o primeiro a chegar, o último a sair. E após isso, comecei a ler alguns livros também, principalmente uma foi o Transformando Sol em Ouro, e Nunca Deixe de Tentar. As referências eram o Michael Jordan, e eu lembro que numa dessas situações, o Michael Jordan passou por um corte como esse, e ele dizia que nunca mais queria passar por um momento como esse. Ele iria treinar ao ponto de chegar no momento onde ele iria escolher, onde ele iria jogar. Então, eu guardei isso para mim e joguei isso pro ar, né? Então, coloquei isso em atitude, treinando todos os dias, e o que me motivou foi isso, treinar ao ponto de chegar num certo momento de eu selecionar aonde eu quero jogar. E hoje, graças a Deus, assim, tenho muitas oportunidades, sou muito grato a Deus por isso. E eu sei que foi muita dedicação, não foi nada fácil. Hoje eu vejo os mais jovens tendo a oportunidade de viajar, começa a jogar agora no beach soccer, depois de um mês já estão viajando. Foi oportunidade que eu não tive. Tive que demorar 2 anos para eu poder ter minha primeira oportunidade de ir para o banco no Vasco, e depois a minha oportunidade de viajar com o Vasco, e depois ter minha primeira experiência fora do país. Então, assim, são coisas que eu valorizo muito. Não é porque eu cheguei num momento como esse que as coisas são fáceis, não. É difícil ainda. Mas quando eu passo por algum tipo de dificuldade, eu procuro lembrar do meu início. No meu início teve dificuldade, só que nos momentos atuais tenho também, só que em circunstâncias diferentes, né? Por que em circunstâncias diferentes? Porque o que eu construí hoje
é inevitável não ter nenhum tipo de barreira, até porque é a barreira que nos fortalece, né? São os obstáculos. Porque se não tiver obstáculo, qual é a motivação que você vai ter se fosse tudo fácil? Entendeu? Então, assim, então os obstáculos servem para poder, quando a gente alcançar o que nós estávamos almejando, é poder valorizar da melhor forma possível. Eu sou o tipo de pessoa que sempre tento ajudar. E uma das coisas que o Junegão falou há alguns anos atrás é: você primeiro tem que querer se ajudar, porque não adianta eu querer te ajudar e você não quer se ajudar. Então essa oportunidade, se eu não me engano, foi em 2021. O Iguinho é uma pessoa que hoje, para mim, é uma das referências também, por mais que seja novo, ainda não esteja na seleção, mas é um moleque muito dedicado, muito profissional. Então eu lembro que naquela época na verdade, a oportunidade que Deus me deu, eu apenas instruí, apenas mostrei o caminho, né? Tem o Iguinho, tem o Rai, na época foi o Betinho e o Bobô também. Então, assim, primeira coisa que eu falei para eles foi o seguinte: não era o Catarino que estava dando a oportunidade, foi Deus, eu apenas mostrei o caminho e ponto. E a única coisa que eu pedi para eles foi o seguinte: se tiver outra oportunidade amanhã ou depois, que eles possam fazer o mesmo com outras pessoas. Se amanhã ou depois tiver uma oportunidade de poder estar jogando junto, quero que eles estejam comigo, mas se não puder, que eles possam escolher o melhor caminho para eles. Isso para mim eu já estou feliz, porque eu sei que é o sonho de qualquer jovem poder estar viajando, poder estar vivenciando o esporte. E hoje, principalmente quando eu vejo o Iguinho viajando para a Rússia, tendo oportunidade em outros países, isso para mim é a maior alegria, principalmente quando ele diz: pô, Catarina, estou conseguindo construir minha casa, estou fazendo isso e aquilo. Então, acho que isso daí é o que acaba renovando as minhas forças, porque através de muitas oportunidades a gente pode conseguir ajudar outras pessoas também, né? Então, assim, é um ajudando o outro. Pô, fora de quadra? Então, eu vou falar um pouco do meu início, né? Porque assim, eu quando jogava algum tipo de torneio, de amistoso, eu sempre procurava dizer que eu não gostava que meus pais vissem meus jogos, porque eu era um pouco desbocado, né? E fora já não sou tão desbocado assim. Apenas quando eu estou no meu videogame, quando estou jogando meu FIFA. Mas o Catarino fora uma pessoa muito tranquila, gosta de ficar na sua casa ali, principalmente com a família, com a minha esposa, com meu filho, meus pais. Sou muito caseiro. Gosto muito de uma resenha, um churrasquinho em família, ouvindo um pagode, um hip hop. E jogando meu videogame, o Warzone, ali no meu notebook. Fazendo meus treinos ali moderadamente quando não tenho viagens, né? Nos últimos anos tem sido bastante difícil, mas graças a Deus, então é só manter. Mas eu sou isso daí, sou muito simples, tranquilo. Gosto de jogar meu futebolzinho no dia a dia, shopping. É só isso. Acho que é só isso. Prefiro até que as pessoas que estão no meu dia a dia digam sobre o Catarino, porque elas vão ser muito mais sinceras, né? Mas eu sou super tranquilo, diferente do campo, né? Muitos falam: pô, cara, eu não conhecia você no campo, mas você fora é muito tranquilo. Então, assim, o que fica no campo, para mim, fica no campo. E o que tá fora e é a vida que segue.